Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente na Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 20 de janeiro. Nos estúdios, saudando todos vocês, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a todos os nossos amigos, a você que segue através da televisão e das nossas redes sociais, imagens da Praça São Pedro, nesta manhã com a temperatura em torno dos 8 graus centígrados. É um pouco encoberto com alguns raios do sol que chegam até a nossa Praça São Pedro. Imagens do Palácio Apostólico, onde se encontra a biblioteca e de onde o Santo Padre irá então fazer a sua catequese nessa audiência geral desta quarta-feira, 20 de janeiro. Catequese hoje sobre a oração pela unidade dos cristãos. Saudação às emissoras de rádio, de televisão, a você através do nosso site, a você através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, recordamos que no Brasil nós celebramos entre a Ascensão e Pentecostes. Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Esse é o tema da semana de oração pela unidade dos cristãos deste ano. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Assim, com a introdução Dal Vangelo secondo Giovanni. do Santo Padre, agora a leitura do texto de João, capítulo 17. Primeiramente em italiano. Vamos seguir. Io prego per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parola del Signore. Depois do italiano, teremos agora a leitura em francês. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je prie pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos a leitura em inglês de João 17, 9, 20, 21. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus lifted up his eyes to heaven and said, Father, I am praying for those whom you have given me, for they are yours. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Teremos agora a leitura que será feita em alemão. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da Lesung quarta-feira. aus dem Johannesevangelium. In jener Stunde erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, für sie bitte ich, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt,
dass du mich gesandt hast. Wort des lebendigen Gottes. Leitura teremos agora em espanhol e depois em português. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Agora, o Padre Antônio nos traz a leitura em português de João 17. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, eu te rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura agora em árabe e a última depois em من polonês. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. ثم رفع يسوع عينيه نحو السماء وقال: يا أبت، إن أدعو لمن وهبتهم لي لأنهم لك. لا أدعو لهم وحدهم، بل أدعو أيضا الذين يؤمنون بي عن كلامهم، فليكونوا بأجمعهم واحدا، كما أنك في يا أبت وأنا فيك، فليكونوا هم أيضا فينا، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. كلام الرب. E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Oto słowo Pańskie. E após a leitura em polonês de João 17, 1, 9, 20 e 21, temos agora então a catequese do Papa Francisco, como tradicionalmente faz, em italiano. Temática de hoje, a oração pela unidade dos cristãos. Recordamos mais uma vez, estamos na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que nós, no Brasil, celebramos entre a Ascensão e Pentecostes. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, Questa bom dia. catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. Nesta catequese, centrarei na oração pela unidade dos cristãos. De fato, a semana de 18 a 25 de janeiro é dedicada em particular a isso, a invocar de Deus o dom da unidade, a fim de superar o escândalo das divisões entre os crentes em Jesus. Depois da última ceia, ele rezou pelos seus para que todos sejam um. Foi a sua oração antes da paixão. Poderíamos dizer o seu testamento espiritual. Observamos, contudo, que o Senhor não ordenou aos discípulos a unidade, nem lhes fez um discurso para motivar a sua necessidade. Não. Ele rezou ao Pai por nós, para que fôssemos um.
Isso significa que não somos suficientes com a nossa força para realizar a unidade. A unidade é, antes de mais nada, um dom. É uma graça a ser pedida com oração. Cada um de nós precisa dela. Com efeito, damos-nos conta de que não somos capazes de preservar a unidade nem sequer dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo também sentiu um conflito dilacerante dentro de si. Querer o bem e estar inclinado para o mal. Ele compreendeu que as raízes de tantas divisões à nossa volta, entre pessoas, na família, na sociedade, entre povos e até entre crentes, está dentro de nós. O Concílio Vaticano II afirma que os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Porque no íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem. Sofre assim em si mesmo a divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. Portanto, a solução para as divisões não é opor-se a alguém, porque a discórdia gera mais discórdia. O verdadeiro remédio começa pelo pedir a Deus a paz, a reconciliação, a unidade. Isto aplica-se, antes de mais nada, aos cristãos. A unidade só pode vir como fruto da oração. Os esforços diplomáticos e os diálogos acadêmicos não são suficientes. Devem ser feitos, mas não bastam. Jesus sabia isso e abriu-nos o caminho através da oração. Desse modo, a nossa oração pela unidade é uma humilde, mas confiante participação na oração do Senhor. Comprometeu que cada oração feita em seu nome será ouvida pelo Pai. Nesse ponto, podemos perguntar-nos: rezo pela unidade? É a vontade de Jesus. Mas se revirmos as intenções pelas quais rezamos, provavelmente compreenderemos que rezamos pouco, talvez nunca, pela unidade cristã. Mas a fé no mundo depende disto. Com efeito, o Senhor pediu a unidade entre nós para que o mundo creia. O mundo não acreditará porque o convenceremos com bons argumentos. Mas se tivermos testemunhado o amor que nos une e nos torna próximos de todos. Nesse tempo de graves dificuldades, a oração é ainda mais necessária para que a unidade prevaleça sobre os conflitos. É urgente pôr de lado os particularismos, a fim de promover o bem comum. E para isso, nosso bom exemplo é fundamental. É essencial que os cristãos continuem o caminho rumo à unidade plena e visível. Nas últimas décadas, graças a Deus, foram dados muitos passos em frente, mas é necessário preservar no amor e na oração, sem desanimar e incansavelmente. É um percurso que o Espírito Santo suscitou e do qual nunca voltaremos atrás. Sempre avante. Rezar significa lutar pela unidade. Sim, lutar. Porque o nosso inimigo, o diabo, como a própria palavra diz, é o divisor. Jesus pede a unidade. O Espírito Santo faz a unidade. E o diabo sempre divide. Sempre. Porque é conveniente para ele dividir. Ele insinua a divisão em todo lado, de todas as maneiras, enquanto o Espírito Santo faz convergir sempre em unidade. O diabo, em geral, não nos tenta com a alta teologia,
mas com a fraqueza dos irmãos. Ele é astuto, amplia os erros e defeitos dos outros, semeia a discórdia, provoca a crítica e cria divisão. O caminho de Deus é outro. Ele aceita-nos como somos, nos ama tanto, aceita-nos como somos, diferentes, pecadores, e impele-nos para a unidade. Podemos examinar-nos e perguntar-nos se, nos locais onde vivemos, estamos fomentando conflitos ou lutando para crescer em unidade com os instrumentos que Deus nos deu, a oração e o amor. Em vez de alimentar o conflito, se faz, se fofoca, falando dos outros. Fofoca é uma arma que está à mão do diabo para dividir a comunidade, para dividir a família, os amigos, para dividir sempre. O Espírito Santo nos inspira sempre à unidade. O tema dessa semana de oração refere-se precisamente ao amor. Permanecei no meu amor e dareis muito fruto. A raiz da comunhão é o amor de Cristo, que nos faz superar os preconceitos para vermos nos outros um irmão e uma irmã a amar sempre. Deste modo, descobrimos que os cristãos e outras confissões, com suas tradições, com a sua história, são dons de Deus. São dons presentes nos nossos territórios, nas nossas comunidades diocesanas e paroquiais. Comecemos a rezar por eles e, se possível, com eles. Desta forma, aprenderemos a amá-los e apreciá-los. A oração, recorda-nos o concílio, é a alma de todo o movimento ecumênico. Que seja, portanto, o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu sonho. Que todos sejam um. Obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira, 20 de janeiro, dedicada à oração pela unidade dos cristãos. Teremos agora a síntese nas várias línguas, nas línguas tradicionais, iniciando pelo francês, depois inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. E a saudação também do Santo Padre desses grupos linguísticos. O Papa, já no início das suas palavras, recordava que iria centralizar a sua atenção na oração pela unidade dos cristãos. Estamos vivendo esta semana de 18 a 25 de janeiro, dedicada a invocar de Deus o dom da unidade, a fim, como disse o Papa Francisco, a fim de superar o escândalo das divisões entre aqueles que creem em Jesus. Recordamos mais uma vez que essa oração pela unidade dos cristãos, nós, no Brasil, celebramos entre Ascensão e Pentecostes, como também em alguns outros países do mundo, principalmente no hemisfério sul. Depois da última ceia, recordava Francisco, Cristo rezou pelos céus, para que todos sejam um. Foi a sua oração antes da paixão. E o Papa diz que poderia ser o seu testamento espiritual. Observamos, contudo, que o Senhor não ordenou aos discípulos a unidade, nem lhes fez um discurso para motivar a sua necessidade. Não. Cristo rezou ao Pai por nós, disse Francisco, para que fôssemos um. Isso não significa que somos suficientes com a nossa força para realizar a unidade. A unidade
recordou mais uma vez, Francisco, é antes de mais nada um dom. É uma graça a ser pedida com oração. E cada um de nós precisa dela. Cada um de nós precisa dela. Recordava mais uma vez Papa Francisco. Com efeito, damos-nos conta de que não somos capazes de preservar a unidade, nem sequer dentro de nós mesmos. Sabemos, então, que não somos capazes de preservar essa unidade. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, vi invito a pregare per i cristiani di altre fedi e, quando possibile, a pregare con loro. Così impareremo ad amarli ed apprezzarli. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Santo Padre saudou cordialmente os fiéis de língua francesa. Nesta semana, disse o Papa, de oração pela unidade dos cristãos, convido todos vocês a rezarem pelos cristãos de outras confissões e, quando possível, a rezar com eles. Assim, vamos aprender a amá-los e apreciá-los. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral desta quarta-feira, 20 de janeiro. A temática, como dissemos, a oração pela unidade dos cristãos. O apóstolo Paulo, recordava Francisco na sua catequese, também sentiu um conflito dilacerante dentro de si. Está lá em Romanos 7. Querer o bem e estar inclinado para o mal. E ele compreendeu que a raiz de tantas divisões à nossa volta, entre pessoas, na sociedade, na família, entre povos e até entre os próprios fiéis, está dentro de nós. A raiz dessas divisões está dentro de nós. O Concílio Vaticano II afirma que os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que está enraizado no coração do homem. Porque no íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem. Sofre assim em si mesmo a divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. É um texto que está em Gaudium et Spes, número 10. Portanto, a solução para as divisões, recordava Papa Francisco na sua catequese, não é opor-se a alguém, porque a discórdia gera mais discórdia. O verdadeiro remédio começa pelo pedir a Deus a paz. Pedir a Deus a reconciliação, pedir a Deus a unidade. Isto aplica-se, antes de mais nada, a nós cristãos. A unidade só pode vir como fruto da oração. O Papa recordava que os esforços diplomáticos, os diálogos acadêmicos, não são suficientes. É fruto da oração. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Chiediamo al Padre il dono della piena unità tra tutti i discepoli di Cristo, per la diffusione del Vangelo e per la salvezza del mondo. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Papa saúda então cordialmente os fiéis de língua inglesa. Nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, peçamos ao Pai o dom da plena unidade entre todos os discípulos de Cristo, para a difusão do Evangelho e para a salvação do mundo. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão, e a saudação do Santo Padre também
aos fiéis de língua deutscher alemã. Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger O des Papa Heiligen recorda mais uma Petrus, vez que a unidade só pode vir fruto da oração. E Jesus sabia isso. E abriu-nos então o caminho através da oração. E desse modo, a nossa oração pela unidade é uma humilde, mas confiante participação na oração do Senhor, qual prometeu que cada oração feita em seu nome será ouvida pelo Pai. E nesse ponto, o Papa se pergunta: rezamos pela unidade? Eu rezo pela unidade? É a vontade de Jesus. Mas se revirmos as intenções pelas quais nós rezamos todos os dias, provavelmente compreenderemos que rezamos pouco, ou talvez nunca, pela unidade cristã. Mas a fé no mundo depende disso, disse Francisco. Com efeito, o Papa recordava que o Senhor pediu a unidade entre nós, para que o mundo creia. O mundo não acreditará, porque o convenceremos com bons argumentos. Mas se tivermos testemunhado o amor que nos une, que nos torna próximos de todos, o mundo poderá crer, podemos dizer então, através do nosso testemunho de amor, daquele amor que nos une. E assim poderemos participar com a nossa oração pela unidade, oração humilde, mas confiante, na oração do Senhor, que prometeu que cada oração feita em seu nome será ouvida pelo Pai. Nesse tempo de graves dificuldades, a oração é ainda mais necessária para que a unidade prevaleça sobre os conflitos, recordava mais uma vez Papa Francisco. A oração é ainda mais necessária para que a unidade prevaleça sobre os conflitos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Chiediamo allo Spirito Santo di darci la sua forza nell'impegno per l'unità con Cristo e i fratelli, a fine di essere testimoni credibili del suo amore in questo mondo. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Saúde Sprache. os fiéis de língua alemã. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a sua força no compromisso pela unidade com Cristo e os irmãos, a fim de sermos testemunhas críveis do seu amor nesse mundo. Que o Senhor abençoe todos vocês e suas famílias. Próxima síntese que teremos agora é a síntese em espanhol, e recordamos ao próprio Santo Padre na sua língua mãe, quem faz a síntese. Depois irá dirigir também a sua saudação aos fiéis de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese com o Padre Antônio da catequese em língua portuguesa e a saudação que o Santo Padre faz a todos os fiéis em língua portuguesa. Uma saudação especial a todos vocês que também, através das nossas redes sociais em todo o mundo, seguem esta audiência geral. Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste e a vocês, naturalmente, no nosso querido Brasil. Mas vamos ouvir o Santo Padre, então, na sua língua-mãe, que nos traz a síntese da sua catequese que ele fez momentos antes em italiano. Na sequência, teremos então a síntese em português. Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don
y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir, agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Deus lo bendiga. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua espanhola. Agora, Padre Antônio nos traz a síntese em português e teremos a saudação do Santo Padre também. Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados a esta audiência através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Como tema da catequese de hoje, abordamos a oração pela unidade dos cristãos. Nesta semana especialmente dedicada a pedir a Deus este dom, a fim de superar o escândalo das divisões entre os que creem em Jesus. Ele rezou ao Pai por nós, para que fôssemos um só. A cura das divisões começa pela oração a Deus, pedindo a paz, a reconciliação, a unidade. Neste ponto, podemos perguntar-nos se rezamos pela unidade, conscientes de que dela depende a fé no mundo. Com efeito, o Senhor pediu-nos a unidade para que o mundo creia, e isto verifica-se quando testemunhamos o amor que nos une. Rezar pela unidade significa lutar por ela. Sim, lutar, porque o nosso inimigo, o diabo, como o próprio vocábulo nos diz, é aquele que divide. Ele instiga a divisão por toda a parte em diversos modos, ao passo que o Espírito Santo faz sempre convergir na unidade. Para que cresça a unidade entre nós, lutemos com os instrumentos que Deus nos deu, a oração e o amor. Quando superamos os preconceitos e vemos no outro um irmão e uma irmã a quem devemos amar, descobrimos que os cristãos de outras confissões são dons de Deus. Comecemos a rezar por eles e, quando possível, com eles,
aprendendo assim a amá-los. Que esta nossa oração seja o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu sonho de que todos sejam um. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. In questi giorni la mia preghiera va a quanti soffrono per la pandemia, specialmente a Manaus, nel nord del Brasile. Il Padre Misericordioso vi sostenga in questo momento difficile. Vi benedico di cuore. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Nestes dias, a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes sustente neste momento difícil. Lhes abençoo de coração. Saudação então do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, Papa que nos confidencia que nesses dias a oração é por todos aqueles que sofrem com a pandemia e de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhe sustente, disse Francisco, neste momento difícil. Síntese agora em árabe. Sabemos da dificuldade por que passa o nosso país e agora uma dificuldade importante que vive a região norte, Manaus. A situação de Manaus continua ainda complicada, nos disse o padre Modino, um missionário espanhol que há 15 anos está no Brasil, sendo 5 já na Amazônia, e que tem acompanhado de perto essa dramática situação vivida pelo colapso na rede de saúde local por falta de oxigênio, leitos aos pacientes internados em hospitais por causa da Covid-19. É um momento também de solidariedade. O Brasil se une também para ajudar na corrida por oxigênio. Também através do próprio Regional Norte Onda, CNBB, que está se articulando com outras redes regionais, como por exemplo do Rio de Janeiro, que enviou oxigênio ao Amazonas, além de promover uma campanha para arrecadar fundos para a compra de oxigênio que foi intitulada Amazonas e Roraima contam com sua solidariedade. Solidariedade, como destaca também o Padre Modino, é um instrumento valioso nesse cenário, já que muitas paróquias e áreas missionárias de Manaus estão se mobilizando como podem para amenizar o sofrimento da população já tão provada pelas consequências da pandemia. Tem gente que está preparando comida, as chamadas quentinhas, para distribuir na porta dos hospitais e na porta dos serviços de pronto atendimento, que são pequenos hospitais que existem em Manaus, distribuindo comida para os familiares que estão à porta, esperando notícias dos doentes. Recordamos, ninguém pode entrar nos hospitais, mas as pessoas continuam ali, esperando notícias, muitas vezes não chegam. O sacerdote espanhol, no testemunho que nos deu, pediu uma corrente de solidariedade de oração. A gente pede orações, disse. Temos certeza de que isso está acontecendo no Brasil e no mundo. E muita gente está rezando por Manaus, para que essa situação possa melhorar e para que a gente possa cuidar daqueles que estão sofrendo tanto. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La preghiera è l'anima di tutto il movimento ecumenico. Sia il punto di partenza per aiutare Gesù a realizzare il suo sogno, che tutti siano una sola cosa. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين Papa باللغة saúda os fiéis de língua árabe. A oração é a alma de todo o movimento ecumênico, disse o Papa. Seja o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu sonho, que todos sejam um. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que teremos será em polonês. E a saudação também do Santo Padre Wierni w Polsce i na aos świecie, fiéis de língua zjednoczeni z nami za polonesa. pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i Recordando oddania, ainda o Santo oraz Padre, zapewnić o swojej modlitwie que rezar w significa intencjach lutar związanych z pela posługą unidade. następcy Piotra. Porque o nosso inimigo, o diabo, como a própria palavra diz, é o divisor. Né? O Papa recordava que ele insinua a divisão em todo lado e de todas as maneiras, enquanto o Espírito Santo faz convergir sempre em unidade. E o Papa diz, o diabo, em geral, não tenta com alta teologia, mas através das fraquezas dos irmãos, porque ele é astuto e ele então amplia os erros e defeitos dos outros. Ele semeia a discórdia, provoca a crítica, cria divisão. O Papa falava mais uma vez da fofoca. O caminho de Deus é outro. Deus nos aceita como somos, diferentes, pecadores, e impele-nos para a unidade. Podemos examinar-nos e perguntar-nos se nos locais onde nós vivemos nós estamos fomentando conflitos ou lutando para crescer em unidade com os instrumentos que Deus nos deu. Ou seja, a oração e o amor. O Papa recordava mais uma vez o tema dessa semana de oração, que refere-se precisamente ao amor. Permanecei no meu amor e dareis muito fruto. A raiz da comunhão, portanto, é o amor de Cristo. É o amor que nos faz superar os preconceitos para vermos nos outros, no nosso próximo, um irmão e uma irmã a amar sempre. E desse modo, então, nós descobrimos que os cristãos de outras confissões, com as suas tradições, com a sua história, eles também são dons de Deus, são dons presentes nos nossos territórios, nas nossas comunidades diocesanas e paroquiais. E o Papa faz então um pedido. Comecemos a rezar por eles e, se possível, com eles. E dessa forma, então, nós aprenderemos a amá-los, a apreciá-los. A oração nos recorda o concílio é a alma de todo o movimento ecumênico. E, portanto, diz o Papa, que seja o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu sonho. Que todos sejam. Saudação do Santo Padre aos irmãos poloneses. Voglio ricordarvi quanto San Giovanni Paolo II ha detto durante la visita in Polonia nel 1997. La preghiera per ritrovare la piena unità è un nostro particolare dovere. È di obbligo tendere incessantemente alla ricostruzione dell'unità voluta da Cristo ed è l'obbligo pregare per questa unità. Essa infatti è dono della Santissima Trinità. Anche io vi invito, pregate, e la comunione e la comune preghiera sia per voi l'ispirazione nell'approfondimento della reciproca fratellanza. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Papa, então, saúde cordialmente os poloneses, queridos irmãos e irmãs, disse nessa semana ecumênica. Quero recordar a vocês o que disse São João Paulo II durante a sua visita à Polônia em 1997. A oração para reencontrar a plena unidade é um nosso particular dever. É obrigação nossa ter intensamente a reconstrução da unidade desejada por Cristo. É nossa obrigação rezar por essa unidade.
Trójcy. ela de fato é dom da Santíssima Trindade. E também eu convido vocês, rezem, e a comum oração seja para vocês inspiração no aprofundamento da recíproca fraternidade. Que Deus os abençoe de coração. Agora, na conclusão, a última saudação do Santo Padre será para os fiéis de língua italiana, recordando mais uma vez que na conclusão da audiência geral, como já é tradição, nós estaremos rezando a oração do Pai Nosso em latim, junto com o Santo Padre, e vamos receber todos juntos a sua bênção apostólica. E o pedido, então, do Santo Padre para que rezemos nessa semana, né, que seja o ponto de partida para ajudar Jesus a realizar o seu sonho, que todos sejam. Dia 22 de janeiro entrará em vigor o Tratado pela Proibição das Armas Nucleares. Trata-se do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculante que proíba explicitamente esses armamentos e a utilização que tem um impacto indiscriminado, que atinge uma grande quantidade de pessoas e provoca danos ao ambiente por muito tempo. Encorajo todos os estados e todas as pessoas a trabalharem com determinação para promover as condições necessárias em um mundo sem armas nucleares, contribuindo para a paz e a cooperação multilateral, da qual hoje a humanidade tem tanta necessidade. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, exortando a seguir sempre Cristo com humildade e docilidade, para sermos testemunhas de verdade e de caridade. O meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, convido todos vocês a assumirem esse problema, rezando também para que todos os cristãos acolham o convite do Senhor à unidade da fé na única igreja por Ele fundada. Muito obrigado. Agora vamos rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 20 de janeiro, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano. Terminamos com a oração do Santo Padre por aqueles que sofrem com a pandemia e, de modo especial, em Manaus, disse ele, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhe sustente, disse o Papa, nesse momento difícil. Lhes abençoo de coração. Recordamos as palavras do Santo Padre. A cura das divisões começa pela oração a Deus, pedindo a paz, a reconciliação, a unidade. Desejamos a você uma boa quarta-feira, ainda uma boa semana e um bom dia a todos vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.